Olá pessoal, vamos começar aqui a nossa primeira aula e vamos estar falando sobre medidas. Preste bastante atenção porque eu fiz tudo com desenho manual, papel e caneta, para que você possa entender melhor. Então eu resolvi fazer tudo manualmente, porque eu sei que você não vai ter o Promob, ou a maioria dos alunos não tem o Promob, e quando nós fazemos manualmente, fica mais fácil de entender e mais fácil também para você fazer aí pessoalmente, tá certo? Então, pessoal, veja só, a primeira coisa que você tem que fazer é o desenho do ambiente. Vamos supor, você entra dentro do ambiente, ou seja, sala, quarto, cozinha. No nosso caso aqui é cozinha. E você desenha ele da maneira que você está vendo ele. Aqui tem uma porta. Eu fiz aqui, ó, tá vendo só? A primeira coisa, eu fiz o quadrado, olhando de cima para baixo. Porque isso aqui é o que? É uma planta baixa. Então, no caso, uma planta baixa é você olhar o ambiente de cima para baixo. Então, eu desenhei aqui o quadrado do ambiente. Aqui tem uma porta. Veja só. Essa porta, ela abre para esse lado aqui. Tá vendo que tem um ângulo? Se ela tivesse abrindo para esse lado, então eu tinha que fazer o ângulo para esse lado aqui. Por quê? Porque então eu ia saber que como ela abre aqui, eu não poderia fazer um móvel aqui atrás dela. Mas como ela abre para cá, aqui está o espaço certo para fazer um móvel. Claro que aqui não é o nosso caso, porque quando tem pia, claro que o cara não vai pôr a porta para abrir para cá. Então, fizemos aqui uma porta, tá vendo só? Marquei e desenhei para cá. Não preste atenção nos números agora, só no desenho. Em seguida, eu vi que tinha uma pia. Então a pia, eu fiz aí o desenho da bancada, da pia. E depois, vi que aqui tem uma janela. Então eu marquei aqui o espaço da janela. Em seguida, aqui, percebi que tem um vão. Como assim? A pessoa entra por essa porta. Aqui é um vão livre, um corredor, que não tem porta nem nada. Então eu fiz aqui o vão. E uma parede livre para cá e uma parede livre para cá. Após ter feito isso, você vem aqui, faz algumas linhas para você fazer como um rascunho. E vamos começar a medida. Preste atenção. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar a medida do pé direito. O que é o pé direito? É a altura do piso ao teto. Então, do piso ao teto aqui nesse ambiente tem 2.600 milímetros. Tá vendo só? 2.600. Eu estou falando tudo em milímetros porque você consegue fazer melhor um plano de corte usando milímetros e não centímetros. Porque às vezes dá vírgula, ponto e você começa a se perder. Então aqui nós temos um pé direito de 2.600 ou 2,60 m no caso. Esse é o pé direito, a altura do nosso ambiente. Então começamos a tirar as medidas. Eu vim aqui na porta, tirei a medida da largura. A largura da porta é de 90 centímetros. A altura da porta é 2,17 m. Eu não anotei aqui porque não precisou, não vai ter nenhum móvel que vai passar aí por cima da porta, mas lembrando que a altura é 2,17 m. Se você precisasse da altura, então você deixava um espaço aqui e colocava a altura. Aqui, desse lado da parede até no comecinho da porta tem 100 milímetros. A porta é de 900 milímetros. Em seguida vem aqui da porta, ou seja, do final do portal até o começo da pia, 500 milímetros ou 50 centímetros. Esse espaço aqui, ó, é o espaço interno da parede até a pia. Eu pus do lado de fora aqui, mas é o espaço interno. Esse espaço tem
1.500 milímetros ou 1,50 m. Às vezes eu vou falando assim de milímetros e transformando em centímetros que você já vai se familiarizando com as medidas. Então aqui eu já peguei as medidas. Em seguida eu medi a pia, que começa daqui e termina aqui. Ela tem 1,70 m ou 1.700 milímetros. Tá vendo só? A altura dessa pia eu coloquei aqui. Veja só, pia tá meio rabiscado aqui, mas tá 850 milímetros de altura ou 85 centímetros. Então, aqui eu coloquei a medida total. Aqui eu coloquei a altura do piso até a parte de baixo da pia. E você pode ver que a gente não mede, não é apenas a largura, mas é que da ponta até a parede chamamos de profundidade. Então a profundidade dessa pia é de 600 milímetros. Tá vendo só? Coloquei bem aqui. Aqui, quase que no centro da pia, tem uma cuba. Essa cuba, ela tem 400 milímetros por 44 ou 440 milímetros. Se for para falar em centímetros, seria 40 centímetros por 44 centímetros. Então, pessoal, não precisa o seu desenho não precisa ficar proporcional. O que importa é que tenha as medidas certas. Não precisa, às vezes, você tentar fazer, se for 40 por 40 e ele tiver um pouco mais comprido, não tem problema. O que importa é a medida certa. Então, você viu que nós medimos aqui e colocamos do início da pia até o início da cuba 600 milímetros. A cuba começa aqui e ela tem 400 milímetros. Em seguida, do final da cuba até o fim da pedra tem 700 milímetros. A profundidade da cuba é de 440 milímetros. E aqui, ó, da ponta da pedra até o início da cuba tem 80 milímetros. E do final da cuba até o início da parede, 80 milímetros. Ou seja, vou falar agora em centímetros para você entender melhor. 8 centímetros, 8 centímetros, 60 centímetros, 40 centímetros, 44 centímetros, 70 centímetros. E a medida total é 1,70 m. Entendeu? O mais importante aqui para nós é a medida da pia, dessa bancada aqui da pia. Em seguida eu passei e continuei aqui as medidas. Daqui, do final da pedra aqui da pia até o comecinho dessa parede lateral tem 1.100 milímetros ou 1,10 m. Essa curva tem 400 milímetros. A janela ela tem 800 milímetros de largura. Eu coloquei aqui janela. E eu coloquei aqui também uma observação da janela. Veja só. B, a parte de baixo, ou seja, do piso até o início da janela, tem 1.100 milímetros ou 1,10 m. Agora, a parte de cima, ou seja, do fim da janela até o começo do teto, tem o que? 700 milímetros. Eu coloquei uma observação aqui bem pequenininho, que a janela tem 800 milímetros por 800 milímetros, ou seja, em centímetros seria 80 por 80. Então, recapitulando aqui a janela. Do piso até o início da janela tem 1,10 m. E do final da janela até o início do teto, 70 centímetros, subindo. Entendeu? Agora nós vamos começar a medida a partir da janela
vindo em direção aqui do vão. Da janela até o vão, que é o corredor que inicia aqui, tem 1.200 milímetros. O tamanho total do vão é de 1.100 milímetros. Então, se a gente pegar todas as medidas que eu coloquei aqui, 10 mais 90, vou falar aqui em centímetros para você entender. 10 mais 90 mais 50 mais 1,70 mais 1,10 m, ou se pegarmos aqui por fora, 1,50 m mais 1,70 m mais 1,10 m. Então daria essa parede aqui, que é o mesmo tamanho dessa, ficou com 43, ou melhor dizendo, 4 metros e 30 centímetros, 4.300 milímetros. Então, pessoal, para você iniciar aí o seu projeto, para começar aí os seus armários, você tem que tirar a medida do ambiente. Por que você faz isso? Eu poderia tirar aqui a medida só dessa pedra. Se eu fosse fazer aqui uma bancada somente aqui, então eu tiraria aqui e não tinha problema nenhum. Mas geralmente a pessoa não vai querer um armário só aqui de baixo. Ele quer em algum outro lugar também no mesmo ambiente. Então, por que a gente tira todas as medidas detalhe por detalhe? Vamos supor que ele quer que venha um armário aqui e passe por baixo da janela. Então, eu já sei que embaixo da janela eu tenho para usar de altura 1,10 m. E eu sei que a janela tem uma largura de 80 centímetros. Eu sei também que se a pessoa quiser colocar um armário aqui, um móvel qualquer, então a largura que eu tenho aqui é de 1,20 m. Então não tem como eu colocar um armário maior. Todas as medidas já estão anotadas por isso. Se a pessoa resolve pôr um armário aqui a mais, colocar mais um aqui, então, pessoal, eu já sei qual é o tamanho do espaço que eu posso usar. Aqui mesmo eu não coloquei o tamanho da parede, mas se eu pegar todas as medidas que tem desse lado, vai dar esse lado aqui. É uma parede lisa, não tem nada nela. E como a porta tem 90, se eu abro a porta aqui, eu tenho que dar o quê? Um desconto de 90, pegar esse tamanho total, tirar 90 que vai dar o espaço aqui. Então eu dou mais um descontozinho de uns 10 centímetros para me colocar o armário aqui inteiro sem ter nenhum problema. Mas nós vamos trabalhar apenas aqui na região da pia, tá certo? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre como tirar a medida do ambiente. Na verdade é muito fácil, se você seguir aí o passo a passo, você vai ver que não tem dificuldade. Então eu peço para você, antes de assistir a próxima aula, ou se você tiver um tempinho, entra aí num quarto, na sala, na cozinha, tenta tirar a medida aí, como eu fiz aqui, desenha primeiro o ambiente, olha a direção, o ângulo que está abrindo a porta, olha onde está a janela, desenha tudo que tem no ambiente aqui, e em seguida vem tirando as medidas. Depois você compara aí com essa aula, faz isso aí que você vai entender como é tirar a medida do ambiente, vai praticar para começar aí a próxima aula que vamos continuar falando sobre medidas, tá certo?